Natal está chegando e embora os presentes e o Papai Noel tomem conta da mídia e do discurso das pessoas, na verdade, o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Só que você já deve ter montado seu presépio, você já conhece a história da manjedoura, mas a questão aqui para a gente é: qual a relevância filosófica de Jesus? Nós vivemos numa visão profundamente marcada, né, pelo cristianismo, nos nossos feriados, na nossa cultura, mas paradoxalmente a gente não presta atenção justamente no que essas coisas significam do ponto de vista metafísico, filosófico e até mesmo religioso, pelo menos num sentido mais profundo. Então, essa ideia, que é absolutamente revolucionária até mesmo para o padrão das religiões, que é o Deus que se faz carne. O que será que ela realmente significa, Pedro Cortá? É isso que a gente vai explorar aqui hoje e eu já tive contato com isso muito antes de eu me tornar uma pessoa religiosa, quando eu estava estudando grego para ler Platão. No manual antigo, né, de estudo que o Fábio usava, a gente estudava o Evangelho de João, que fala disso, né, que é a primeira parte aí da resposta dos cristãos ao gnosticismo, e a gente estudava lá isso em grego, repetir muitas vezes esse evangelho. E o evangelho diz o seguinte, abre aspas aí: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E depois de fazer tantos gregos, né, eu não vou perder essa oportunidade de ler grego aqui para vocês. Calma aí na expectativa, faz muitos anos que eu não leio grego, pera aí. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, hutos en arche prostonteon. Incrível, realmente. Parece até Varlamogorus. Será que foi de inspiração a língua grega aquilo lá? E no versículo 14 ele vai dizer o seguinte, complementando aí a primeira ideia, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o Pedro vai gastar mais um pouquinho do seu grego, tenham paciência. Kai hologos sarx regeneto, kai eskenosen en enten, kai eteasameta ten doxan. How to doxan os monogenos para patros, eres caritas kai aleteias. E isso que vocês acompanharam aí foi a versão editada por mim depois de muito suor e lágrima. Então foi o melhor que eu consegui extrair e Fábio Fortes vai dar aí o aval, se mesmo depois de editado ficou bom ou ficou terrível. Mas assim, depois que você reconhece as letrinhas, você consegue ver, por exemplo, patros, pai. E por que a gente está falando disso aqui? Não só para celebrar o Natal, mas porque esse ano o professor Humberto participou de um congresso de filosofia luso-brasileira e ele aproveitou a visita do professor Samuel Dimas ao Brasil, que é um professor lá de Portugal, para levá-lo à universidade, porque a gente vê nada de filosofia luso-brasileira na graduação, né, Rodrigo? Exatamente, tristemente. Exato. E aí ele trouxe o professor Samuel Dimas, o Rodrigo estava trabalhando, mas eu aproveitei que era meu dia de folga, fui lá, assisti a palestra dele e entrei em contato com a obra de Leonardo Coimbra, e aí ele me mandou uns textos sobre os conceitos que a gente vai conversar hoje, inclusive um texto dele. Então, muito obrigado ao professor Humberto pelo convite que ele fez ao professor Samuel Dimas, e muito obrigado ao professor Samuel Dimas pela excelente aula e pelo material no qual a gente se baseou esse roteiro. E obrigado ao Leonardo Coimbra, né, que é o filósofo português, que vai ajudar a gente a discutir um pouquinho esse tema hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, falar sobre o gnosticismo, como o gnosticismo se relaciona ali com a teologia cristã. E vai terminar justamente com as reflexões do filósofo português Leonardo Coimbra. É isso, vamos nos aprofundar nessa ideia que faz o Natal ser uma das mais relevantes questões filosóficas sobre a nossa cosmovisão. Eu sou Pedro Cortá, já estou no espírito de Natal. Eu estou aqui hoje com o Rodrigo, que não é gnóstico, mas está quase virando de nihilista, de tão desesperançoso que ele está. Vamos ver se Jesus ajuda ele aí nesse programa. E vai começar mais um Não Precisa Copiar. Nós podemos encontrar as raízes desse gnosticismo nos movimentos filosóficos religiosos, órficos e pitagóricos, mais ou menos datados ali do século VI a.C.
Esses movimentos já traziam uma ideia religiosa e filosófica de purificação da alma, um conhecimento secreto acessível a poucos e o desejo de libertação do mundo material. Todas essas ideias, né, vão ser ali aproveitadas pelo platonismo, que vai se aproveitar delas, vai sintetizá-las, vai ruminá-las e produzir uma cosmovisão e uma filosofia muito mais rica e conectada. E com as conquistas ali do período do Alexandre Magno, todo esse arcabouço aí teórico, filosófico, religioso vai entrar em contato justamente com as religiões e filosofias do Oriente. E ali no Egito e no Oriente, o que vai acontecer? Essa concepção vai entrar em contato com as noções mitológicas, as noções mágicas, as noções astrológicas, que era muito comum naquele período e naquela região. Então é isso que vai dar o caldo que vai gerar o gnosticismo. E o auge do gnosticismo, pelo menos no que diz respeito ao contexto desse programa, é nesse período aí, entre o século I e III depois de Cristo. E é ali que ele vai se tornar um grande sistema de sabedorias que tenta unificar religião, magia, astrologia, ciência da época. Então ele se torna esse grande sistema aí de conhecimento. E justamente porque ele é um caldeirão de influências. Então você vai ter ali um judaísmo heterodoxo, o filonismo, o neopitagorismo, o cristianismo que está nascente, o platonismo. Tudo isso converge aí para um novo conhecimento da contemplação das ideias divinas. E entre os grandes nomes do período estão Marcião, Valentim, Carpócrates e Basílides. E depois desse apogeu aí, dessa efervescência cultural que vai gestar esse filho, o gnosticismo vai reaparecer sobre duas grandes formas: o mandeísmo na Mesopotâmia e o maniqueísmo na Pérsia. E é justamente contra essas correntes chamadas de heterodoxa que o cristianismo vai se levantar e vai aí lançar, digamos assim, seu olhar, sua crítica para essa forma religiosa barra mística, barra mágica, que vai de alguma maneira concorrer com ele. E isso vai aparecer ali no Novo Testamento, de São Paulo e de São João. Esse trechinho que a gente leu na introdução, Rodrigo, algumas pessoas apontam aí que seria mais tardio, né? O Evangelho de João destoaria um pouco dos outros evangelhos, justamente porque João estaria tentando marcar esse caráter aí da divindade de Cristo e se distanciar dessas visões gnósticas que estariam circulando. Então ele está querendo, de alguma maneira, purificar o cristianismo contra as influências do gnosticismo, algo do gênero. Seria essa a proposta daquele texto que a gente leu. Mas depois a patrística, né? Então você teve os apóstolos morreram, e aí você teve a patrística, que são os pais da igreja, né? São os primeiros padres, que são filósofos, que eles estão ali fazendo disputas filosóficas com os pensadores do mundo helênico. E entre eles nós temos o próprio Agostinho, né? Que a gente já trabalhou aqui no programa, e São Irineu de Lyon, que escreveu um famoso livro aí contra as heresias, e onde ele expõe as heresias e argumenta contra elas. E nós temos também Clemente de Alexandria e Orígenes, só que eles foram por um outro caminho, porque eles tentaram integrar alguns elementos do gnosticismo no cristianismo e criar meio que uma gnose cristã. Então são abordagens diferentes. O Agostinho e o Irineu combateram diretamente, e já esses outros dois aí tentaram fazer uma espécie de síntese. E qual que é o objetivo do gnosticismo? É promover também a salvação, né, Pedro? Mas que tipo de salvação? Qual caminho essa salvação vai ter e quais são as características? O ponto central aqui é que nós vamos chamar de esse tipo de salvação uma salvação mística. Por quê? Ela vai se focar no conhecimento, na capacidade de você se salvar através de um conhecimento interior profundo e um conhecimento da natureza espiritual da realidade. Então, o gnosticismo ele promove um tipo de salvação muito mais epistemológica e de conhecimento do que a outras religiões. Mas percebam aqui, esse conhecimento ele não é um conhecimento tal como nós vemos o conhecimento hoje, como um conhecimento frio, um conhecimento que ele tem um valor de utilidade. Aqui o conhecimento ele vai permitir que eu entenda a diferença entre o bem e o mal. Ele vai permitir que eu entenda a diferença entre a luz e as sombras. Esse conhecimento ele tem esse caráter de salvífico, diferente de um conhecimento das ciências naturais de hoje em dia, por exemplo, das ciências modernas. E, obviamente, uma vez que ele te dá essa forma de você se salvar, ele também vai ser um conhecimento ético. E junto com essa ética vai vir modos de se comportar, coisas que você precisa fazer para trilhar este caminho da salvação. E aí que vai entrar toda uma cultura ritualística, toda uma cultura mágica, de práticas mágicas,
que vai ser tão criticado no cristianismo. E esse conhecimento, como o Rodrigo falou, é um conhecimento mais profundo, porque você consegue discernir aquilo que é realmente verdadeiro, real, daquilo que é falso. E essa é a chave aqui do gnosticismo. E quando a gente fala gnosticismo, a gente está aqui lendo a síntese que o professor Samuel Dimas fez no artigo. Existem várias correntes diferentes de gnosticismo, até correntes contemporâneas que estão explorando essas ideias. Então a gente não está tratando aqui de nenhum gnosticismo específico, tenham isso em mente. Mas, de maneira geral, essa visão mística vê a realidade como dividida entre uma dimensão superior, divina. Essa dimensão é boa, ela é luminosa, ela é cheia de coisas incríveis, seres poderosos, incríveis. E a esfera inferior, o mundo material, que foi criado pelo demiurgo. E aí ou foi criado por engano ou foi criado na maldade. E esse mundo é governado pelos auxiliares, aí, pelos empregados do demiurgo, os seus arcontes. Então você vê aí que tem uma cisão entre o mundo ideal, maravilhoso, perfeito, e esse mundo material. A gente tem um vídeo, né, o mais famoso vídeo do Não Precisa Copiar, que é sobre o demiurgo. Se você quiser detalhes aí sobre essa figura na filosofia e no gnosticismo, você pode conferir nesse vídeo. Para quem não viu o vídeo, precisa aí saber mais ou menos o que é o demiurgo, né, Pedro? Ele, na visão gnóstica, ele não é um Deus supremo, um Deus inteligente, um Deus que pode tudo. Esse clássico Deus que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Ele é uma divindade inferior, uma infinidade que está ali, né? Ela tem poderes de transformação do mundo, mas ela é ignorante, ela é distante da verdade última do universo, da plenitude da verdade última divina do universo. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, o demiurgo não cria o universo? Sim, ele cria, mas ele não cria o universo como uma obra, como um sentido de finalidade, como algo pensado, como objetivo, com finalidade. Ele cria quase que mecanicamente, ele cria quase como uma consequência, como um ato impensado, um ato não planejado. Alguns vão dizer uma queda trágica da luz divina. Dentro desse cosmo, o ser humano ocupa um lugar específico. Seu corpo é criado dessa matéria ruim, né, produto da obra do demiurgo, mas dentro dele está aprisionada uma centelha divina, uma centelha de luz. E esse núcleo espiritual, ele está aprisionado, em foco nessa palavra. Nessa prisão, essa centelha de luz fica meio que adormecida e a gente fica imerso e preso na materialidade. A gente confunde a materialidade como a realidade última e as coisas da materialidade, como o prazer, como a realidade última. E aí a gente precisa ser acordado, né? A gente precisa despertar essa centelha interior para poder ir além dessa condição. E aí, para gastar meu grego, você tem aí alguns termos que fazem referência a nossa centelha interior, que é o nous, que é a inteligência, a psique, também hoje em dia usado aí como mente, o pneuma, que é relacionado a ar, né? Mas está ligado à ideia de alma. E a nossa outra parte, essa parte material, é o corpo, é o sarx. Lembra lá no comecinho, quando eu falei o versículo 14? Teve uma hora que eu falei lá do sarx. É isso, é o corpo, é a carne, é a matéria, o soma. E aí, curiosamente, aqui no gnosticismo, assim como no cristianismo, né, Pedro, tem essa noção da queda, apesar que aqui o negócio é mais agressivo. Então, quando que surge a natureza, o demiurgo, o ser humano? Quando justamente essa divindade, essa coisa divina, cai nesse reino da luz, esse reino que é o nosso reino, que é um reino inferior. Portanto, também aqui no gnosticismo, o ser humano também, a existência dele também é marcada por uma queda. E como eu disse, as escolas gnósticas diferem. Algumas consideram que todos nós somos dotados dessa centelha de luz, mas outros dividem a humanidade. Nós temos um grupo de pessoas que são os pneumáticos, que têm essa centelha, já têm algum despertar, e eles vão, com certeza, acordar e vão conseguir encontrar esse caminho da salvação. Por outro lado, nós temos pessoas que são os ílicos, que não têm essa centelha, ou então ela está muito enterrada na materialidade, e eles não vão conseguir, eles estão fadados à aniquilação, serem destruídos com a matéria, quando o universo material for desfeito. Porém, Valentim, no seu sistema específico, adiciona um outro grupo, que são os psíquicos, que vão conseguir alcançar essa salvação desde que eles cumpram aí os ordenamentos da igreja. Então é uma coisa meio sintética aí. Porque lembre-se disso, igual esse Valentim é um herege. O que isso significa? Se você é de outra religião, você não é um herege. Um herege é alguém que vai destoar do ensinamento oficial. Então o Valentim se via como cristão, e ele acreditava nisso aqui, e aí foi feito lá um debate e ele foi considerado herege, ou seja, isso aqui não é o cristianismo verdadeiro.
Mas ele estava ali tentando propor uma ideia do que é o cristianismo. Por isso que a gente está vendo aqui a menção à igreja, certo? A doutrina da transmigração da alma entra nessa jogada, né, Pedro? Também chamado de metempsicose, né? Vai ter essa ideia de que como que a gente não se purifica dessa queda, de chafurdar nessa natureza imperfeita, fazendo esse processo de purificação da alma. A gente vai ver em toda a história da filosofia vai ter esse tema da purificação da alma e dos modos como a gente faz isso. E no gnosticismo a gente também vai ter isso. Então, como se dá essa libertação progressiva da alma, da centelha divina, da centelha de luz? Só pontuar que esse termo metempsicose é muito mais legal do que reencarnação, né? Muito mais divertido. E transmigração também, né? Transmigração Também dá uma encorpada na situação maneira, né? Então vejam vocês se vocês concordam comigo. Você tem que ter a luz interior, né? Te ajudando ali a produzir a força necessária para você trilhar o caminho da purificação da sua alma e da sua salvação. Então você tem que ter uma revelação que inicia esse processo interior dentro de você. Lembra muito o cristianismo, lembra não? Esse despertar vai despertar você também para um tipo de esforço ético, né? De você produzir aquilo que a gente chama na filosofia e na religião também de ascese, que é a busca de uma vida rigorosamente ali controlada, você tomar cuidado com os prazeres da carne, com os pecados, e você ser guiado aí a partir dessa revelação, a partir desse conhecimento, dessa verdade que foi revelada para você através desse seu processo, qual seria o caminho correto. Só que aqui tem uma diferença, né, que talvez vocês notem, entre o cristianismo e o gnosticismo. Todo o objetivo aqui é uma oposição radical entre o espiritual e o material, entre este mundo da matéria, este mundo do demiurgo, este mundo da queda, e o mundo espiritual, o mundo da salvação. Alguns de vocês podem ficar surpresos e falar, mas o cristianismo não defende a mesma coisa? Diz o Pedro Cortá, que vai mostrar pra gente hoje que não. Exatamente, porque a escatologia gnóstica ela é diferente. O que é escatologia para começo de conversa? É essa visão de como será o fim das coisas, né? Como é que vai se desdobrar a história, o tempo e como é que as coisas vão terminar. A escatologia gnóstica ela diz respeito a reunir essas centelhas de luz. Então, quem conseguir se separar da matéria, se desprender da matéria, vai se reunir com aquele plano divino, com aquele plano de luz. E aí a gente tem várias esferas planetárias que você vai poder visitar, várias vidas que você vai poder viver, várias práticas, vários feitiços que você pode fazer em preparação para isso. Mas lá no fim dos tempos, o que vai acontecer é uma separação completa da matéria e desse plano divino. E a matéria vai ser aniquilada, vai ser destruída. Então, se você conseguiu fazer esse caminho da salvação individual, você conheceu a realidade última, você vai escapar do mundo material que vai se separar completamente e deixar de existir. E aqui a gente vê essa diferença, então. O cristianismo está falando da ressurreição do corpo. A criação, que tem o problema da queda, que tem o problema do pecado, ela vai ser redimida. No gnosticismo, a criação, a matéria, ela é uma prisão simplesmente. Como a gente tem essa questão do pecado, de renunciar ao mundo para servir a Deus, que é um tema cristão, às vezes essas coisas podem ficar confusas, mas não é a mesma ideia. Não é à toa que o gnosticismo foi popular em grupos cristãos e teve até que ter aquele embate lá para distinguir as duas coisas. Mas o cristianismo afirma a dignidade da criação, a dignidade da matéria, na medida que o Verbo, que Deus Filho, encarnou. Então o objetivo não é separar a matéria e aniquilar a matéria. É, pelo contrário, é redimir toda a matéria. Então tem uma diferença aqui, só que a gente vai entender melhor no segundo bloco, que a gente vai explorar a teologia e a filosofia cristã. E lá no último bloco, a gente vai entender na filosofia do Leonardo Coimbra que a ideia de a ressurreição dos corpos e de um paraíso futuro é sobre essa redenção da matéria. É sobre integrar a criação sensível nesse plano da salvação. Então, nós não vamos ser imortais como os Gasparzinhos. Nós vamos ter um corpo e esse corpo vai ter contato com a sensibilidade. Mas as coisas vão ser diferentes. Senão, seria o mesmo mundo, seria a mesma coisa. O que é completamente diferente da proposta gnóstica. De modo geral, a gente pode dividir a cosmologia gnóstica em 3 níveis. O Deus eterno, que é o princípio absoluto do bem. O pleroma, que é o mundo intermediário dos éons. E a matéria eterna, que é o princípio do mal. E aí, nessa concepção, o mundo material não pode ter sido criado por Deus. Olha que coisa curiosa. Ele justamente é a criação daquele demiurgo, né, que é esse intermediário do éons, onde vai dar todo o problema. Então, Deus não está, digamos assim,
sujo, né, Pedro? Com a criação de um mundo imperfeito, problemático. Isso fica na conta do pobre do demiurgo. Na antropologia gnóstica, então, o demiurgo ele criaria o ser humano, né, e colocaria nele a sua substância psíquica. Só que, curiosamente, esse ser humano ele é um ser ílico, né? Ele é um ser de pura matéria. A companheira do demiurgo, Rashamoth, parece, vai adicionar ao ser humano a sua substância agora sim, né, pneumática, a sua substância espiritual. Mas, no entanto, essa substância ainda está presa, né, à materialidade. Daí vem todo esse conflito, todo esse sofrimento do ser humano e a necessidade dessa purificação e de sair desse estado, tentando assim retornar ao Deus que não tem nada a ver com essa sujeira toda. Para libertar essa centelha e ajudar o ser humano a fazer esse processo, um outro Eon aparece, que não é o Demiurgo e não é a parceira do Demiurgo, que eu já esqueci o nome. É o JC, é o Jesus Cristo. E aí JC desce ao mundo num corpo, só que não é um corpo de verdade, é um corpo apenas aparente, lembrando que, né, que ele é o segundo nível ali, segundo Dan. E ele vem com um objetivo duplo: iluminar e salvar. Duplo mandato aí, igual deveria ser o Banco Central nosso. E o que ele vai oferecer à humanidade? O conhecimento e a vida. Então perceba aí que o gnosticismo tem coisas parecidas e tem coisas diferentes. E essa síntese aí de neoplatonismo, de misticismo, cristianismo, judaísmo, ela vai tentar oferecer aí um caminho, né, para se unificar com a verdade, a grande verdade divina. Só que ela vai também criar rusgas, porque, em primeiro lugar, ela nega a Deus o seu atributo de criador, né? Então isso aí também é uma visão já diferente. A criação não veio de Deus, ela veio de outro ser inferior. Nega também a Deus a soberania sobre o mal. Então o mal, ele é algo que existe e não é simplesmente o afastar a negação de Deus, que é a solução que os cristãos vão dar para o problema do mal. E, por fim, a salvação gnóstica, ela vai passar pela negação absoluta da materialidade. Então, a necessidade de fugir da materialidade, da corporeidade, como caminho dessa iluminação, dessa salvação. E é por isso que eles têm esse nome, gnósticos, né? Porque o caminho da salvação passa pela gnose, pela verdadeira compreensão da realidade. Esse termo em grego significa conhecimento. No período helenista, com as influências aí do hermetismo, né, que são essas sociedades secretas aí, esse termo ganha esse cunho aí de conhecimento místico, conhecimento oculto. Mas antigamente, lá na época de Platão, era simplesmente conhecimento. E aqui vai ficar um pouco desse resquício aí do hermetismo. Então tem um conhecimento secreto. Então compreender isso que a gente explicou aqui, que a realidade foi criada pelo demiurgo, que nós temos uma centelha divina presa dentro de nós, isso tudo tem a ver com buscar esse conhecimento secreto. E aí esse conhecimento ele é visto, né, como um dom iluminativo, como aquele que vai justamente preparar esse caminho e me permitir conhecer a natureza do espiritual, conhecer a natureza do real, de maneira a produzir essa ascese que a gente vem apontando aqui. Então a imortalidade ela só pode ser alcançada justamente por esse processo de conhecimento. E é justamente as diferenças desse método gnóstico e do cristianismo tradicional que a gente vai ver agora. Rodrigo R. de Carvalho, se você é o criador de todas as coisas e quer proteger a sua marca para impedir que o demiurgo roube de você esse título, como é que você pode fazer? Eu ia indicar aqui o Sabiá Registro de Marcas, mas eu não sei se o Sabiá pode contra o demiurgo, né? Você colocou um desafio maior do que o normal. Pode. Eu achei que era só a justiça burguesa, mas a justiça burguesa, o Sabiá Registro de Marcas, resolve o seu problema. Você vai assinar um papel lá e rapidamente eles vão registrar sua marca, fazer tudo que você precisa. Então, se você estiver precisando desse tipo de serviço, entre em contato com eles no contato aí da descrição, número de telefone e site, e use o nosso cupom, que aí você apoia o nosso programa e ainda ganha um descontinho. O conhecimento gnóstico é uma espécie de revelação, mas é uma revelação diferente da revelação das religiões. Ela é uma revelação natural, ela parte dos conhecimentos do ser humano, é uma descoberta do próprio ser humano sobre a natureza essencial de si mesmo e da realidade. E por isso a gente pode dizer que ela é uma revelação não religiosa, porque o conhecimento da gnose te afastaria dessa outra revelação revelada aí através da tradição
e através das escrituras, que já tem um outro caminho, que é o caminho da religião. Para o gnóstico, então, o que é o essencial? O essencial é você se unir à partícula divina, né, que está aí aprisionada ao seu corpo. E como que você vai fazer isso? Através de uma experiência intuitiva interior. É aquele famoso mergulhar em si mesmo. Então, para o gnóstico, você, através do conhecimento, através do estudo, através desse processo, você vai conseguir mergulhar em si e se conectar a essa partícula do divino em você. E apesar de vocês estarem aí pensando, poxa, mas no cristianismo também não tem essa questão do mergulhar em si mesmo, de buscar Deus através de si, através da sua interioridade, através de sua alma. Tem essa característica, no entanto, aqui não vai ser tanto uma coisa simplesmente orientada para dentro de si, mas também orientada para o mundo, orientada para Deus. E aqui a grande diferença talvez seja o fato de que não é uma questão só epistemológica, uma questão apenas de conhecimento, mas é também uma questão de dom de fé. Então, dom de fé em Jesus Cristo, seguir o caminho de Jesus, acreditar em Jesus como aquele Deus encarnado que veio trazer a salvação e trazer a ética de comportamento humano, é nisso que vai estar a diferença específica com o gnosticismo. E aí, no espírito do que o Rodrigo disse, a gente vê aqui dois caminhos de transcendência através da revelação. Mas são caminhos radicalmente opostos. Na gnose, como o Rodrigo pontuou, a gente está falando de um caminho de interioridade. E isso vai acabar levando a uma compreensão do divino como uma espécie de panteísmo ou monismo. E a salvação consiste em você se apegando a essa partícula, essa centelha divina, você negar tudo que é material, tudo que é físico, como algo maligno, como uma prisão. E aí a transcendência, diferente da do cristianismo, né, Pedro? Não é um desenvolvimento, uma cooperação com Deus ali, Deus te dando as ferramentas e a ajuda necessária para você atravessar os obstáculos. Então não vai ter a ver com isso. Vai ter mais a ver com um retorno regressivo a uma certa unidade primordial, né, com esse espírito que teria decaído. E aí, dentro desse marco, né, teológico, teórico, a gnose vai só ter a perspectiva de uma razão uma razão e uma religião natural que vai existir, mas que não vai ter essa figura de um Deus que se revela, que se faz carne, que se transforma, que se transmuta e que é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então isso não faz sentido na visão gnóstica e por isso mesmo que não vai ter, eles vão se descolar do cristianismo nesse aspecto. E aí essa revelação é uma técnica espiritual. Seu objetivo é elevar essa sua interioridade a ponto de você ser capaz de se dissolver no divino. Por outro lado, a teologia cristã não vê como necessária essa dissolução, ou seja, essa alienação de si mesmo, da sua individualidade, essa relação aí de transcendência, essa fuga dos níveis interiores de realidade, não são necessários. Então a vida humana aqui no cristianismo ela é belíssima, ela é um caminho em direção ao transcendente, que por sua vez é um transcendente que produziu o mundo com amor, que tomou essa iniciativa de criar esse mundo, oferecer ao homem esse mundo e oferecer as condições para ele realizar o seu magnífico percurso. Enquanto a gnose, por outro lado, né, vai privilegiar essa noção epistemológica, essa noção de uma inteligência, de uma mentalidade que você necessita percorrer, né, que vai ter essa característica de conhecimento e que vai acabar te dando uma visão, um vislumbre sobre a realidade, que ela nada mais é do que um ciclo fechado, onde a mesma lei fatalista, vai estar ali se replicando e acontecendo novamente. Então, da mesma forma que a queda foi uma necessidade, mecanicamente o retorno ao absoluto também é uma necessidade que nós temos que continuar e temos que realizar. E isso entra em choque total com a tradição cristã, porque ela não é necessitarista ou mecânica ou um universo fechado, ela é voluntarista. Então, isso mostra uma dificuldade, assim, talvez inescapável, de conciliar o gnosticismo com o cristianismo. Então percebam aqui que a conciliação ela é justamente difícil, se não impossível, justamente porque existe um embate entre a liberdade humana de um lado e a providência divina de outro, a necessidade da criação, a necessidade do ciclo do universo de outro. Então no gnosticismo você vai ter uma concepção muito mais restrita do ponto de vista da liberdade, muito mais um conceito de ético muito mais ligado a você entender o seu lugar no cosmos e se digamos assim, enquadrar nesse lugar, aceitar esse lugar. E no cristianismo, por outro lado, você vai ter uma noção muito mais pautada, né, por esse voluntarismo, por essa liberdade, por essa ideia de que o resultado não está posto ainda. Você precisa trilhar o caminho e usar a sua liberdade para tal. E se existe essa lei fatal aí que provoca queda e que vai levar
recomposição no final, você pode ter versões do gnosticismo, por exemplo, em que tem pessoas iluminadas, que é quase certo que elas vão conseguir despertar, e outras pessoas que já estão condenadas, que elas não vão conseguir despertar. Já para o cristão, a criação não é um ato necessário, não é uma consequência de uma queda que tinha que acontecer. Ela é um ato livre e um ato de amor. Na esteira disso, a redenção ela é uma oferta gratuita que é feita ao ser humano, que requer dele apenas a sua cooperação. Então a gente tem aqui na história do universo não uma lei impossível de você violar, inexorável, não. Nós temos a história de amor. E essa história de amor compõe o tecido da realidade. Então, o que o Pedro está falando é que aqui, Deus, essa unidade trinitária e diferenciada, ele é uma estrutura que se reflete na criação. Então, você tem a relação de Deus com o ser humano, você tem a relação do ser humano com o mundo. Então, todas essas relações, elas não são fruto de uma queda, de uma necessidade, de uma obrigatoriedade de ser assim. Elas são fruto justamente de uma expressão de superabundância do amor divino, do amor de Deus. Então, na teologia cristã, perceba, essa ideia ela é muito importante, é da superabundância. Ela inverte completamente a lógica da necessidade, né, do universo meio que fechado, que os passos estão todos já colocados, e traz essa concepção de um Deus que é pleno, que é perfeito e que transborda para além de si. Esse amor ele vai transbordar, ele vai se expressar na Trindade e mostra um Deus que não precisa de nada externo a si, que ele é absolutamente completo e perfeito e por isso feliz. Então a criação não vem preencher um vazio de Deus, né? Uma necessidade psicológica, estou me sentindo sozinho. Não vem para isso. A criação também não é um acidente cósmico. Então o universo começou a degringolar e aí Deus teve que fazer a criação. Não, também não. A criação é o amor de Deus transbordando. Como assim? Deus cria por excesso de amor, por excesso de bondade. Ele ama tanto que ele quer comunicar a vida, a existência, a bondade, a verdade com outros seres. E aí ele cria esses outros seres. E aí ele pode partilhar essas coisas, esses dons, a beleza, o bem, a verdade, com esses outros seres que são distintos dele. E aí olha que lindo esse roteiro do Pedro Cortá. Então, o mundo nada mais é do que uma coisa gratuita, que Deus não criou assim, querendo fazer chantagem com ninguém. Simplesmente ele foi um ato de amor tão intenso, que não coube dentro dele mesmo e transbordou, se derramou para o nada, e aí, ao se derramar para o nada, ele acabou de produzir o ser, quer dizer, produzir essa existência desse mundo e produzir essa existência de todos os animais, e nós inclusos. Isso é lindo, isso é lindo assim. Então, diferente do gnosticismo, aqui a gente não tem um ser humano como uma partícula divina que se esqueceu de sua identidade, precisa mergulhar em si mesmo e reavivar essa identidade primordial e daí então trilhar o caminho do conhecimento, do autocontrole, de compreender o seu lugar no universo para aí então salvar-se. Não é isso que vai estar em jogo aqui. O ser humano aqui no cristianismo, ele é uma identidade, ele é uma pessoa distinta, uma individualidade criada por amor. E aí, com isso, o cristianismo ele resolve um problema, né, que foi e é muito discutido na filosofia, que é a noção de que quando você está num panteísmo, nessa ideia de que Deus é tudo que existe, a individualidade, o ser humano, ele é diluído no conceito maior, né, no conceito de Deus. Então, a sua identidade, a sua individualidade, ou Pedro Cortá, nada mais é do que um vislumbre, um momento, um segundo desse absoluto, desse Deus. No cristianismo, isso não acontece. Por quê? Porque Deus não é uma fusão com o indivíduo. O indivíduo, por sua vez, não desaparece na essência divina. É uma relação de cooperação. Então, neste caso aqui, se preserva a identidade de ambos, tanto de Deus quanto do ser humano. Bom, e se esse encontro não é automático, se esse encontro é uma relação de amor, de intimidade, de aproximação, isso tem consequências. Isso significa que existe consentimento. Afinal, o amor existe consentimento. Então é aí que entra em jogo a liberdade e a vontade humana. Porque você pode escolher se afastar de Deus. Olha que interessante essa perspectiva. A gente cria um drama existencial desse exercício da liberdade humana justamente porque você tem esse direito de escolher renegar esse amor. Só que a liberdade ela não opera no vazio. Ela é sustentada, em última análise, pela graça. A ideia aqui é que, por nossos próprios meios, a gente nunca poderia responder ao amor de Deus. A gente só pode fazer isso porque Deus tomou a iniciativa de se revelar para nós e de vir até nós. Sem isso, pelos nossos próprios meios, nós seríamos incapacitados de
fazer essa ponte. E aí a gente entra num dos primeiros embates entre os gnósticos, né, uma formulação dos gnósticos e o cristianismo tradicional, que é em relação a Ário. O arianismo era uma corrente que interpretava a Bíblia, a tradição, de maneira um pouco gnóstica. Então, na passagem do Evangelho de João, onde disse assim, o Pai é maior que eu, os arianistas não viam essa identidade entre Deus Pai e Deus Filho. Então, Deus não fez essa ponte. Deus não entrou no mundo e se revelou para a humanidade. Não, por quê? Porque o Filho é inferior ao Pai. Essa era a interpretação deles. E o filho, né, Pedro, não é inferior só como pessoa, mas também como natureza. Lembra lá daquela discussão do primeiro vídeo que a gente falou que na Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são consubstancial. Que quer dizer o quê? É uma substância só, os três, porque eles são uma unidade. Aqui não vai aparecer esse elemento, eles vão ser absolutamente diferentes em sua substância. E é curioso, você trouxe essa questão dessa interpretação da tese ariana, ela foi muito influente durante um período, né? Ela foi apoiada por bispos, por imperadores, e ela quase que dominou o cenário teológico e político por algum tempo. E qual que era a grande preocupação, né, desse período aí do povo que se opunha a essa tese? É que essa doutrina ela ficou tão forte e ela subordinava o filho de maneira tão radical ao pai que ameaçava a própria essência da fé, uma fé pautada pela ideia de um salvador que propunha, né, uma certa redenção. Então, o caráter de redenção era totalmente esvaziado nessa concepção, nessa interpretação ariana. E aí, Rodrigo, diz a lenda, né, que nessa época tanta gente virou arianista, acreditava no arianismo, que só um bispo patriarca de Alexandria, Atanásios, continuou defendendo a verdade da fé, que Jesus não era uma criatura, mas era ele mesmo Deus. E aí ele ganhou uma alcunha, né, de Atanásio contra o mundo, porque ele sozinho estava contra todo mundo, afirmando que, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Então, esse foi o nível assim de arianismo que se espalhou ali no mundo grego, ali no Egito, ali na Itália. O negócio realmente pegou naquela época. Aí o negócio ficou tão radical, né, Pedro? Que ele falou assim, ó, para resolver isso aí tem que fazer o quê? Uma reunião de módulo. E aí convocaram a reunião de módulo religiosa, que nada mais é do que o famosíssimo Concílio de Nicéia, que aparece lá no Código da Vinci, né, Pedro? 325 depois de Cristo, o Constantino, o imperador Constantino, convoca esse concílio para bater o martelo e acabar com essa palhaçada no primeiro concílio ecumênico da igreja. Exatamente. Só que se você conhece o Concílio de Nicéia só pelo Código da Vinci, você está lembrando aí da visão conspiratória, né? Que o concílio foi criado pelo Constantino para divinizar Jesus e usar isso a conspiração. E essa não é a visão tradicional. Esse aqui é o episódio sobre a visão tradicional, sobre essa questão da criação. Então a gente tem que dar a visão tradicional sobre o que é um concílio. A crença de que Jesus era Deus já circulava entre cristãos, certo? Normalmente um concílio vai responder a uma disputa de ensinamentos ali dentro da teologia da igreja. Se não existisse disputa, né, Pedro, não tinha por que ter concílio. Então, quer dizer, tinha duas visões concorrendo e com força, digamos assim, considerável o suficiente para ter que chamar o concílio. E aí, na visão católica, não se trata aí de uma assembleia, o Rodrigo brincou na reunião de módulo, não é uma mera reunião, ali não é um congresso brasileiro, vamos nos reunir, debater e votar. Ali os bispos estão reunidos, né, e os teólogos e as pessoas que forem convocadas para contribuir, eles estão reunidos como sucessores dos apóstolos para resolver uma questão de verdade da fé. Então, inclusive, eles vão acreditar que estão sendo ali influenciados pelo Espírito Santo nessa decisão. E aí, influenciados pelo Espírito Santo, depois dos debates, depois de todas as questões ali, se alimentar, dormir, discutir, eles vão discernir, vão clarificar o que é o credo cristão. E aí vai sair desse concílio o credo apostólico, que é considerado o fundamento assim, da fé cristã da maioria dos cristianismos que existem. Se você for na missa domingo, provavelmente você vai ouvir ele. E aí o que o Pedro está chamando a atenção aqui é que o concílio ele não chega lá inventando novos dogmas, ele protege o depósito da fé. O que significa isso? Todo esse conjunto de ensinamentos que foi herdado, e ele precisa garantir que isso esteja transmitindo a verdade, que permaneça fiel a essa verdade, capaz, ainda assim, de responder aos desafios de cada época. Então, tem gente aí que defende, né, Pedro, que no Concílio de Nicéia foi decidido que Jesus era Deus,
E não é isso que aconteceu no concílio. O que aconteceu no concílio foi a declaração solene de que negar que Jesus é Deus é contra os princípios do evangelho, daquele depósito de fé. Então, todo ponto aqui é que esse dogma ele não foi produzido no concílio de Nicéia. Ele foi clarificado, esclarecido, chegado à sua maturidade, digamos assim, intelectual nesse concílio. Mas ele é uma verdade que sempre esteve presente e só foi provocado a se tornar explícito pela tese ariana. Conta a lenda, Rodrigo, e você vai gostar dessa lenda, que São Nicolau de Mira participou do concílio de Nicéia. E você sabe quem é São Nicolau de Mira? Não faço ideia, nunca ouvi falar. Ele é o famoso Papai Noel, foi baseado nessa persona que foi criada, essa figura aí mítica do Natal. Você me falou isso aí, eu não acreditei até agora nisso, eu vou ter que pesquisar, porque eu não boto fé, não. E o Papai Noel, a gente conhece ele aí por fazer caridade, né? Hoje em dia a gente conta as lendas aí do trenó, mas na época seriam moedas de ouro para as famílias pobres. Só que o Papai Noel não tinha esse negócio, não. Ele estava no concílio, ele ouviu o Ario discursar, falando que Jesus era só uma criatura, e ele achou aquilo ali tão blasfemo, que ele ficou ofendidíssimo, foi tomado por um zelo violento, e ele se levantou e ou esbofeteou ou deu um socão na cara do Ario e ficou preso por uma semana por causa disso. Então, o Papai Noel, deixa eu ver se eu entendi. O Papai Noel, o cara que foi batizado como Papai Noel por fazer coisas boas, ficou tão indignado que saiu na porrada com um outro. Ele era o quê? Um bispo também? Era um outro bispo. Um outro bispo. Fantástico. Eu acho que a melhor coisa que tem é problema teológico ser resolvido na mão. Eu acho que é muito mais honesto do que a sucessão apostólica. Se fosse assim, eu virava católico. A gente tem essas histórias aí. Depois você vê o post do Humberto sobre o santo dos ursos lá. Então, depois dessa pancadaria, não se podia decidir outra coisa, né? Todo mundo ficou com medo do Papai Noel e votou justamente para se rejeitar definitivamente. Papai Noel foi preso, calúnia. Papai Noel foi preso e Papai eles Noel continuaram... Eles continuaram a discussão e foi decidido que o Papai Noel defendeu. Exatamente. Isso. O que ele quis. Que é o quê? Acabou esse negócio de a visão do Cristo como inferior, né, ao Pai, né? Inferior como uma criatura menos elevada ou como alguém que não partilha da substância do Pai. Isso tudo foi finalizado, essa discussão acabou, né, quase que na porrada, e foi criada, então, essa interpretação tradicional que o Pedro está chamando a atenção aqui, da leitura da Trindade, né, que Deus Pai e Espírito Santo são da mesma substância, têm o mesmo grau de importância, são a mesma identidade, no fim das contas, apesar de ao mesmo tempo ser três. E aí, eis que ficou esta interpretação, né, a ideia de que no cristianismo, o Deus, ele entrou na história humana, né, ele virou carne, se fez carne, ele não foi criado, ele foi gerado, né, a partir do Pai, e assim, partilhando com ele sua substância, e é isso, justamente isso, que possibilita a gente falar de uma divinização do Cristo, né? Do Deus homem, do Deus encarnado, do Deus que se fez corpo. E aqui entra uma outra discussão importante de diferenciação do gnosticismo, né, Pedro? O gnosticismo, por ele achar a materialidade algo, né, terrível, algo, o último nível da queda, a coisa mais degradante que existe, ele não consegue conceber a ideia de um Deus que se faz carne, que se materializa, que vira um corpo. Mas como no caso do cristianismo tradicional, aliás, uma ideia até que me chocou, eu achei que eles eram mais próximos do platonismo nesse aspecto, o corpo, a matéria, ela não é algo tão degradado, ela não é o último nível de degradação, ela é também fruto da vontade criadora de Deus, daquele amor de Deus que transborda para o mundo, você não tem essa, digamos, esse obstáculo, essa dificuldade. Da mesma forma que o espírito é criação divina, a matéria também é. Então, nenhum problema nós temos com um Deus que se faz corpo, que se faz carne. E a gente vê mais dessa diferenciação na metafísica das duas correntes. A gnose explica a realidade através da queda. Então, o mundo é uma degradação. Já o cristianismo, através da criação. Ou seja, o mundo foi criado, foi eleito para ser assim. E é por isso que no cristianismo, por exemplo, o mal não é algo, né? A visão metafísica do cristianismo sobre o mal é como uma ausência de Deus, uma ausência de bem. E não aquela visão lá do maniqueísmo de duas forças opostas que estão em embate. Na visão gnóstica, você tem que se libertar do mundo. Na visão cristã, não.
O mundo é outro diante de Deus, criado por Deus. E por isso, o mundo está destinado à redenção e não à aniquilação, simplesmente. Então, na visão gnóstica, tudo segue essa necessidade rígida, mecânica, onde a queda e o retorno ao absoluto, ele é regido por uma lei fatalista, uma lei sem liberdade, uma lei sem mobilidade. E aí, a chave, né, digamos assim, para esse retorno ao absoluto é justamente o que nós chamamos de gnose, que é esse conhecimento secreto, revelado pela própria essência divina, né, que está ali na gente e que a gente tem que buscar, mergulhar em si para encontrá-la, e que está acessível só para alguns. Então é uma doutrina bem antidemocrática, né, Pedro? Só alguns vão conseguir o conhecimento e a maioria vai ficar nessa ignorância e chafurdando na matéria impura que são, digamos assim, que é a criação. E aí a grande questão aqui vai ser se a gente vai ter ou não essa capacidade de possuir, de aprender, de desenvolver esse conhecimento, esse saber. Esses vão ser os pneumáticos, como a gente falou no outro vídeo, os eleitos que vão portar essa centelha de luz e despertá-la, né, através dessa revelação, dessa gnose, para daí então poder retornar a esse absoluto, a esse divino, a essa unidade. Tem aquela galera também que fica em cima do muro, que são os psíquicos que vivem na possibilidade, na incerteza de se vão ou não conseguir executar a gnose e se salvar. E tem os ílicos, aqueles ao qual eu me encontro provavelmente, né, Pedro? Cegos para esse mistério, presos na materialidade, chafurdando nos sentidos, nos sentimentos, que não estão procurando e não encontraram este caminho da gnose, esse caminho do conhecimento, esse caminho da centelha divina dentro de si. E a esses, que está destinado a eles? Justamente um caminho de condenação, de longos ciclos de reencarnação, que talvez, quem sabe, né, um dia eles aprendam e se tornem aptos. E aí alguns teólogos vão dizer que o gnosticismo é a heresia mais recorrente da história do cristianismo, que ela sempre volta em outras formas, outros nomes. E para remediar isso, Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI, fala da ideia de uma teologia pública. Então não existe um conhecimento secreto dentro do cristianismo. Existe uma teologia pública, ou seja, o verbo se encarnou na história de maneira visível, de maneira concreta. E isso está representado também na fé que a partir dele se originou. A razão que orienta essa fé, é claro que você pode estudar teologia, é claro que você pode se formar especificamente, ou não, você pode só viver na paróquia, ajudar a fritar pastel, ir na missa, rezar quietinho na sua. É claro que você tem esses caminhos, mas o importante é que essa razão que foi encarnada, ela está aberta a todos. Então a salvação não é um refúgio subjetivo, mas parte de uma confissão histórica e universal de Deus para a humanidade. Como Deus se fez matéria para redimir a matéria, isso significa que ele uniu a verdade divina à verdade da história. Então a gente tem uma diferença também de perspectiva entre o gnosticismo e o cristianismo tradicional. E olha que coisa linda, então. A salvação, ela nada mais é do que um mecanismo, né, da individualidade, mas apesar de ser um mecanismo da individualidade, ela é um encontro vivo entre duas liberdades. Do ponto divino, ela é fruto da graça divina, né, do amor divino que é superabundante, como nós dissemos, e transborda para o mundo. E ao transbordar para o mundo, ele desce para justamente redimir e resgatar essa fragmentação de individualidades, de pessoas desconectadas, que agora vão ser conectadas pelo amor. E do ponto de vista do ser humano, esse amor, ele não é uma necessidade, ele não é uma obrigação, ele não é algo que está ali no ciclo, né? Como os gnósticos pensam, alguma coisa mecânica que acontece. Não, 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 não. Esse amor, ele também é fruto da liberdade. Nós temos que escolher esse amor. Nós temos que nos aproximar por decisão desse amor. E é isso que dignifica e dá mérito às ações humanas. Então, é exigido de nós esforço e vontade. E sem o esforço e vontade, jamais poderia fazer sentido a ideia de que você mereceu a salvação e que por isso você foi salvo. Pedro Cortal, você viu que a gente tem um novo membro. Um novo membro, meu querido colega de trabalho, Hugo, que está sempre curtindo nossos videozinhos, assistindo nossos videozinhos, decidiu apoiar e ficou impressionado, Rodrigo, que tem um nível de apoio que é R$ 1.999, que é o Rei Filósofo. E se ele é seu colega de trabalho, com certeza não foi esse que ele conseguiu apoiar. Não, né? Não. Porque ele é da nossa área da educação. Não, mas ele ficou muito impressionado, ele está torcendo aí para aparecer
o rei filósofo e a gente ganhar esse dinheirama todo. E temos que fazer também a menção honrosa ao nosso apoiador já de longa data, né? Lucas Soares, que subiu de nível igual um Pokémon, ele evoluiu do sofista pragmático para o idealista romântico. É isso mesmo, gastando o dinheirinho, o rico dinheirinho dele com a gente. E você vai ficar de fora dessa, sério, um professor em situação de final de ano apoiando e você não vai apoiar. Se você quiser apoiar no YouTube ou no Catarse, é só contribuir aí na primeira faixa R$ 5.000. Acho que no YouTube é até mais barato. Você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo, vlogs peripatéticos, doutrinas secretas e muito mais. Se prepara que o ano que vem o bicho vai pegar. Boatos que o bicho vai pegar. Não tô botando fé no Rodrigo, não. Mas ele me surpreende às vezes. E se você já for uma pessoa mais por fora do sistema, mais anárquico, como é que a pessoa pode apoiar, Rodrigo? Aí é o mais fácil, porque o anarquismo, como ele não tem ordem, não tem regra, não tem nada, é facílimo. É só você abrir o seu aplicativo do banco, colocar nprecisacopiar@gmail.com e soltar a grana que você quiser e mandar uma mensagem, pode ser até desaforada pra gente. Então é isso. Nos blocos anteriores, a gente falou sobre o percurso das origens do gnosticismo até seu embate com o cristianismo e a sua morte, porque foi dogmaticamente resolvido que a visão gnóstica estava errada, e aí quem triunfou foi a visão trinitária que se espalhou pelo mundo todo. Então, se o cristianismo triunfou em Nicéia, por que esse programa não acabou? Por que nós ainda estamos falando? E a resposta é que o gnosticismo não morreu. Ele continuou existindo e reaparecendo ao longo da história do cristianismo e da filosofia com outros nomes e outras roupagens. Mas essa mesma ideia central, que é os conteúdos lá da primeira parte, voltaram vez, outra vez e outra vez. E é por isso que a gente vai fazer esse bloco. Então, como o Pedro falou, ele reaparece em vários momentos diferentes. Primeiro na Idade Média, ali com os cátaros e na profecia de Joaquim Fiore, mas é na modernidade que o bicho pega. Na modernidade ele vai se tornar muito influente ao se secularizar. Então, quando ele deixa de ser ter esse aspecto de religião, né, Pedro? Aí que ele ganha a potência. Porque a gente sabe que na modernidade tudo se seculariza, as esferas todas se separam, a arte vai para um lado, a política para outro, a ética para outro, e aí ele se torna influente, e essa noção e essa estrutura dele de buscar a salvação através do conhecimento vai se transformar uma das grandes utopias políticas da modernidade. E aí, como vocês sabem, o Pedro está animadíssimo em estudar a filosofia luso-brasileira, e justamente a tradição espiritualista luso-brasileira ela se desenvolveu profundamente marcada por um misticismo das religiões orientais e justamente pelo gnosticismo, só que o gnosticismo lá do período helênico, que é justamente o gnosticismo que vai ser retomado ali na Idade Média e no período moderno. Então, tudo isso que eu falei aqui tem como fonte justamente esse filósofo português que o Pedro está estudando, o Samuel Dimas. E o que esse Samuel Dimas está dizendo para nós, Pedro? Exatamente. Então, lá em Portugal, segundo o professor Dimas, na aula que ele deu, o pessoal sempre faz assim, um recorte patriótico na sua pesquisa. Então, coloca o seu próprio país, coloca seus próprios autores. Vou fazer um curso de estética. Quem aqui em Portugal, ou se fosse eu, quem aqui no Brasil fala de estética bem, vou colocar esse cara, nem que seja um módulo do curso. Mas é impensável você fazer. Tem que ter muitos, que é Ariano Suassuna, que é o nosso homem. No caso, a gente tem o Suassuna. Mas você não pode ter um curso inteiro de estética, Rodrigo, que é só com pensadores alemães. Não faz sentido, segundo o professor Samuel Dimas, para a academia portuguesa. Então, todo o artigo, você vê, vou explicar o gnosticismo. Aí tem que falar lá, em Portugal o gnosticismo era assim, assim, assado. Então tem que ter esse recorte, por isso que a gente está falando assim, que eu acho interessante para o Não Precisa Copiar. E a ideia gnóstica é retomada na filosofia de Joaquim de Fiore. Se você quiser mais detalhes, tem um vídeo no canal sobre isso. Mas ele tinha essa ideia de que viria um terceiro reino, uma terceira era, né? A era do Espírito Santo tinha a era do Pai, a do Filho, que era a era medieval ali da autoridade da igreja, e viria uma terceira era onde as pessoas iriam se elevar espiritualmente. E a ideia aqui é que esse reino de Deus vai se realizar na própria história, então, imanente. É o que se convencionou chamar também de milenarismo ou messianismo, que é a ideia de que no plano humano, no plano terreno, as coisas vão se realizar. Sem o elemento da consumação escatológica, ou seja, sem o elemento sobrenatural
elevando isso para uma nova categoria. As coisas vão se ordenar aqui. São os territórios da antiga Galécia e Lusitânia, que fica ali na Península Ibérica, foi o palco da pancadaria, não tal como o Papai Noel, né, mas uma pancadaria teológica entre o gnosticismo, a patrística, o maniqueísmo e o origenismo. O primeiro bispo de Olícipo, que depois ficou conhecido como Lisboa, Potâmio, no século IV, vai participar desses debates. E ele está tentando justamente compreender racionalmente a doutrina da Trindade. E vai entender que para poder fazer essa doutrina funcionar, você precisa reformular o conceito de natureza humana. Porque se no gnosticismo você separa radicalmente matéria e espírito, para o cristianismo funcionar, ou seja, para Deus poder se tornar humano, se fazer carne e redimir a matéria, você não pode ter essa separação radical. E aí, no século IV e V, no território da Galécia, surgiram justamente correntes heréticas influenciadas pelo gnosticismo, especialmente o priscilianismo, que é um tipo, uma forma, né, que tomou ali o origenismo. Nessa concepção, a gente tem aquela mesma que a gente já viu, da ideia de que o mundo criado ele é inferior ao mundo espiritual, ao elemento da salvação. Aqui também tem aquela concepção de que a unidade com o divino ela vai se dar no fim do ciclo, né? Então, essa ideia de necessidade de que as coisas acontecem tal como tem que acontecer ciclicamente também está presente nessa corrente do origenismo. O personagem principal que fica famoso ao combater essas teses é Paulo Osório, é um nome fantástico, né? Que nasceu ali em 380, 385, e se dedicou, né, a combater essas doutrinas esquisitas. E aí as tretas acontecem e ele é obrigado a fugir para a África em 414, onde ele encontra uma figura fantástica aí, que sempre aparece nos nossos programas, Santo Agostinho de Hipona. E aí, nesse contato com Agostinho ali trocando ideia com Orósio, fica colocado que deveria se escrever um texto, né, justamente rejeitando, criticando, batendo de frente com o priscilianismo, essa corrente do origianismo. E o Orósio ele vai chamar a atenção, Pedro, que o negócio é feio. Assim, o priscilianismo ele é até mais perigoso do que os maniqueus. Aquele maniqueísmo lá que o Agostinho fez parte, rompeu, o priscilianismo é pior do que eles. E por que ele é pior? Porque eles afirmam que as almas elas pré-existem e, a partir dos sucessivos ciclos que essas almas passam, elas acabam se aprisionando aos corpos como um tipo de punição divina. Então, quer dizer, esse Deus aí do priscilianismo está longe de ser o Deus do amor do cristianismo, né, Pedro? Apesar da associação clássica feita por Osório e Agostinho, os estudiosos mais recentes vão dizer que Prisciliano foi mais influenciado pela simbologia bíblica do que exatamente pelo gnosticismo. A linguagem que fala do contraste entre luz e trevas, e também os hábitos, né, dos primeiros monges, dos primeiros padres do deserto. E, posteriormente, quando o Islã entra em cena, o neoplatonismo, que vai ser introduzido aí pelos filósofos islâmicos, vai ser também uma porta de entrada do gnosticismo. E um dos debates em que isso aparece é a questão se o mundo foi criado por Deus ou se ele é uma emanação necessária da divindade. E aqui a gente tem um elenco de peso que não apareceram, não precisa. E aqui a gente tem um elenco de peso que não apareceram no Não Precisa Copiar ainda, mas a gente tem que corrigir esse erro. Então, Alfarabi, Avicena, Averroes, Maimônides, Algazel. Mas assim, não é nenhum preconceito nosso. Realmente não teve na nossa formação, né, Rodrigo? Filosofia islâmica medieval. E segundo o artigo do professor Dimas, esses filósofos expressam essa visão de uma desvalorização do mundo sensível e a necessidade de se libertar dele. E aí, na Idade Média, essas ideias gnósticas vão acabar reaparecendo com força nos cátaros, que a gente já citou aqui, e nos albigenses. E aí, na Idade Média, nessas ideias gnósticas, elas reaparecem com força entre os cátaros, que a gente já citou aqui, e os albigenses. E justamente contra eles aparecem as tradições que, num primeiro momento, pode parecer que eles estão indo no mesmo caminho, que são as ordens mendicantes dos dominicanos e dos franciscanos, mas se você olhar atentamente, você vai perceber que a pregação dessas correntes, dessas novas correntes mendicantes, elas não são negação do mundo material, mas uma afirmação, né, de você dar a primazia para o mundo espiritual. E aí, já lá na modernidade, justamente o gnosticismo vai retornar, e agora numa concepção mais dualística. Então, essa separação radical, né, em duas substâncias distintas entre a alma imortal e o corpo mortal.
Então, essa oposição lá cartesiana do res cogita, res extensa, vai ser, digamos assim, uma releitura, uma reinterpretação de elementos desse gnosticismo. E aí todo esse debate que a gente já citou aqui vai reaparecer nesse período. Então, o conflito entre dualismo e panteísmo, então o conflito entre teses emanacionistas e teses deterministas, teses que a liberdade é afirmada positivamente e teses onde o destino, o mecanicismo, então essas teses gnósticas necessarianistas vão se opor às teses libertarianistas, caralho, que palavra desgraçada. E aí esse debate vai acontecer entre os autores, né? O Paracelso, o Spinoza, o Leibniz, o Schelling e o Berdyaev. Esse eu nunca ouvi falar, Berdyaev. Só uma menção aqui, Rodrigo, porque o Humberto diz que os portugueses são têm uma visão um pouco distorcida da filosofia clássica alemã, acham que os idealistas, que os criticistas acham que os kantianos, os idealistas, são muito subjetivistas. Então, né, vamos botar a informação aqui da fonte, mas com essa ressalva aí que o Humberto deixou lá no pós da aula. E outra forma de gnosticismo que reaparece na história das ideias é a imanentização da escatologia. Então, eu já falei para vocês que escatologia é essa ideia do fim, né? O que vai acontecer com a história. E imanentizar é trazer isso para dentro. Então, em vez desse fim se dar lá diante de Deus, ele vai se dar aqui. E aí o autor menciona o padre Antônio Vieira e o Agostinho da Silva como dois exemplos ali de Portugal, de pessoas que tinham essa visão, onde as estruturas religiosas vão ser dispersadas e um novo renascer espiritual vai acontecer, mas não para aí. E aí essa releitura do gnosticismo contemporâneo, a gente pode ver nesses símbolos e nos conceitos que surgem ali, tanto no positivismo do Comte, quanto no comunismo do Marx, quanto na filosofia do Nietzsche. A ideia de super-homem, de além do homem, dessa nova humanidade que vai surgir a partir desse conhecimento que vai ser apresentado aqui, seja pelo marxismo, seja pela boa nova, né, do Nietzsche e da vontade de potência, seja pela boa nova da ciência positivista moderna. O que acontece aqui é uma redenção, Pedro, uma redenção da humanidade, mas não por vias teológicas e religiosas. É a redenção do homem pelo próprio homem, através do seu conhecimento da sociedade, através do seu conhecimento da sua, digamos, essência metafísica e das suas forças em conflito, como na psicanálise ou no Nietzsche, ou através do conhecimento do homem enquanto um ser natural e racional, tal como no caso do positivismo. E nessa leitura, a própria filosofia da história do Hegel vai participar desse movimento, na medida em que o ser humano, o logos do ser humano, é visto como aquele capaz de transcender, de compreender, de ler a realidade inteira, e não só a realidade empírica que está diante de nós, mas a essência da realidade e o movimento que a história faz do começo ao fim dos tempos. Então, toda a dimensão do mistério, da transcendência divina, esse elemento que a razão humana talvez não conseguiria alcançar, ele desaparece por um tipo de racionalidade imanente à história e que o ser humano e a consciência humana é capaz de capturar, de compreender, de se inserir nesse movimento. E aí, nesse artigo, eles vão até discutir que se a gente pensar no Terceiro Reich, essa ideia hitlerista de inaugurar uma nova era dos alemães, uma nova era da humanidade, um terceiro reino espiritual, que é uma ideia que a gente estava presente lá no Joaquim de Fiore, apesar de ele não defender esse tipo de coisa aqui, né, do nazismo, o nazismo vai se apropriar dessas ideias, que tudo isso estava ali no bojo de uma Alemanha, de uma concepção alemã de tradições místicas e idealistas, que, de acordo com o autor, tem sua base, tem seu caldo ali no idealismo alemão, de Fichte, Hegel, Schelling. E aí vão lembrar o que o Humberto falou, os caras têm uma visão um pouco, né, complicada do idealismo alemão. Isso acontece, né, Rodrigo? Uma tradição lê na outra, às vezes, né, erra na mão. No pensamento contemporâneo, muitos desses temas retornam. A negação da ideia de ressurreição do corpo, do caráter histórico da transformação, da cisão entre mente e espírito, corpo. Também ganha espaço a ideia cíclica, né, do sair e voltar do divino no universo, em vez de ser uma coisa escatológica. São todas fundamentalmente ideias gnósticas. E aí entra o cara que a gente vai abordar no nosso último bloco, Leonardo Coimbra, que era um pensador português, e ele vem com várias ideias, como, por exemplo, a ideia de pré-existência das almas, que são ideias que apareceram nas doutrinas gnósticas. Mas ele é ou não um gnóstico? Ou ele se ateve aos fundamentos do cristianismo
e permaneceu como um pensador cristão. Isso é um problema, né, Pedro? Porque ele rompe com um dos pilares, né, da ortodoxia cristã, que recusa justamente essa ideia de a doutrina da criação ex nihilo, né, a criação a partir do nada. E aí a grande discussão que vai se dar aqui vai ser uma disputa em torno da tese platônica da pré-existência das almas. A pergunta é: as almas são fruto da produção de Deus através desse amor que transborda a partir dele, ou as almas já existiam previamente? E esse amor de Deus é justamente um amor para com as almas. O objeto do amor de Deus são as almas. Então a alma pré-existe ou não, Deus que cria ela a partir do nada. E aí o Leonardo Coimbra vai tentar sintetizar uma proposta que una essa linearidade do tempo cristão com essa circularidade. E isso vai cair no que lá em Portugal se chama de metafísica da saudade, que é muito próximo, alguns vão dizer, do gnosticismo. E aí gera essa questão. Porque, veja só, quando a gente fala que um pensador cristão, um pensador gnóstico, a gente não está falando da religião dele. A gente está falando dessa ideia que a gente discutiu no outro bloco, né, Rodrigo? Que é a ideia de que o princípio da realidade se fez parte do mundo material da criação, se fez carne, na linguagem religiosa, e isso transformou a relação nossa com a criação. Então, é nesse sentido que a gente está falando de pensador cristão. E essa ideia da metafísica da saudade é formulada por Teixeira de Pasquais e dita que a saudade não é uma psicologia, simplesmente um pensamento, mas ela está aí, parte da ontologia do universo. Como nós viemos desse outro lugar, que é diferente do aqui, a saudade é perene na nossa própria existência. E aí, nessa concepção dele, o ser, né, a realidade, ela percorre 3 momentos: a origem, a queda e o retorno. Na origem é aquele momento clássico que a gente conhece, né, que é o paraíso, onde Deus está em si. Na queda é quando justamente a gente cai do paraíso e vai para a materialidade, para a natureza, para este reino que nós nos encontramos neste momento agora. Quando a gente cai na natureza, o que acontece de fato é que Deus se projeta para fora de si. Então, no primeiro momento é Deus em si, paraíso, e no outro momento é Deus fora de si, transbordando e produzindo a natureza. E o retorno seria o último momento, que é o momento sobrenatural, onde a unidade é restaurada, onde nós vamos de reencontro, nós e a natureza, né, a realidade, é espiritualizada e se reencontra com o divino. E aqui vocês conseguem ver, já é o nosso terceiro vídeo sobre isso, vocês percebem a similaridade disso com o gnosticismo, né? O mundo material entendido como queda, entendido como um elemento, né, de degradação, que precisa ser recuperado, né? O que a gente tem que escapar dele de alguma maneira, buscando esse reencontro com o divino. E não só isso, e esse mundo decaído, esse mundo degradado, esse mundo natural, ele é um Deus, como é que era o nome do nosso Deus lá, dos gnosticismo, que era esse Deus que cria o mundo, é o Demiurgo mesmo, né? Demiurgo. O Demiurgo e a parceira dele, Demiurgo lá. Ah, eu esqueci o nome dela, mas era Hakashamot, alguma coisa assim. Um negócio assim. Exatamente. Então, você percebe que há as similaridades muito próximas entre uma tese sobre a materialidade imperfeita, degradada, negativa, e uma espiritualidade positiva. E um ciclo que a gente tem que percorrer, percebe? Os 3 momentos, necessariamente, né? Quer dizer, um ciclo fechado. E aí, o Deus, estando disperso na matéria, nesse momento 2, ele sente saudade da sua unidade, e ele precisa percorrer o caminho e regressar a essa unidade. Então, no fim das contas, né, Pedro, o movimento da natureza, da queda, do retorno, é um movimento do próprio Deus. É aquela noção que a gente estava discutindo antes, né, que a gente está meio que diluído nesse movimento da realidade. A individualidade ela já praticamente não existe. Uma coisa que não acontece no cristianismo tradicional. E aí esse Deus decaído, esse Deus exilado, que sente saudade da sua unidade, essa linguagem toda de outros pensadores ali da época, ela é retomada por Leonardo Coimbra. Então, ele fala disso, desse regresso, dessa saudade. Será que isso significa que ele também vai aderir a um gnosticismo? É isso que a gente vai debater na próxima parte. Rodrigo R. de Carvalho, para abrir aqui no nosso episódio de Natal. Érica Alves, funciona melhor em inglês, mas eu curti. In the beginning was the work, and the work was with the Lord, and the work was the Lord. É aquele nosso episódio de Marx, Rodrigo, tá lembrado? Isso aqui que ela escreveu. Uma frase, né? Isso aqui que ela escreveu é o Evangelho de João, que a gente citou aqui no começo do episódio,
No começo era o trabalho, e o trabalho estava com Deus, e o trabalho era Deus. Fantástico você dar esse nome para o episódio de Marx, ficou muito bom. Mas eu discordo aí da nossa ouvinte, porque nada fica melhor em outra língua que não no português, que eu sou E um respeito, mesmo que a nacionalista. gente não acreditasse nisso, né, Rodrigo? Porque nós somos suacionistas, a gente realmente acredita nisso. O que dá para falar em Exatamente. português, tem que falar em português. É claro que tem algumas palavras que não tem exatamente uma outra boa palavra, então tudo bem. Agora, Isso por não exemplo, importa, Pedro, porque a tradução tem que seguir o espírito e não a letra. Então, essa nós desculpa, estamos. para mim, ela é furada. Também acho. Mas a gente está aqui no Macau, Rodrigo. Estamos no Macau? Não estamos no Macau. Não Estamos numa estamos. ligação espiritual. Chamada de vídeo. Hildari Silva E9I. Karl Marx foi o maior influenciador do mal da história humana. Porra, coitado do Marx, né? História humana tão longuíssima e o Marx ganhou essa daí. Assim, tem tantas, né, correntes fazendo coisas ruins, né? Você vai dizer que só, né, o maior de todos será? Não sei. Não, o cara não dirigiu um partido praticamente, o cara não dirigiu uma nação, o cara não teve ferramenta para fazer mal. Aí o pessoal tá achando que, como é que o Ciro fala? Ideia não é igual catapora, não pega, não. João Vitor DV8ZK, 24 e 34, acho que é no momento que a gente fala das ideias que foram contra a corrente, Rodrigo. É Sim. bastante problemático afirmar isso. De fato, alguns se apoiavam em alguns textos da Bíblia para combater a ideia anti-abolicionista, mas afirmar que eles partiam da Bíblia e não de questões econômicas é difícil demais de defender. Diria que até sem respaldo. Então ele afirmou aqui que alguns usavam textos bíblicos e aí Uhum. contraditoriamente disse que dizer isso é problemático. E aí Não, veio o e salto. olha que coisa assim incrível. Está dizendo que na luta contra a escravidão, por exemplo, ninguém tinha como pressuposto básico a questão religiosa de que todos os homens são iguais e que nós somos todos irmãos. É assim, todo mundo estava, né, com a formação marxista em dia e só pensava em Exatamente. questões econômicas, né? Com certeza. Porra. E aí, se eu não me engano, no Pero Vaz de Caminha, que é aquela primeira descrição do Brasil, Rodrigo, tá ligado? Uhum. Sim. Tem uma parte lá que ele fala assim: não tem nada pra gente explorar economicamente aqui. Nada, não tem nada. Nada que vale a pena aqui. Mas tem almas pra gente salvar. Então é importante que o senhor rei, a carta é pro rei, né? Mande mais peregrinos aqui, mais homens e mande padres e coisa e tal. E o salto lógico de dizer que a ideia do homem ser a imagem e semelhança de Deus não tem uma base material porque não veio de uma base econômica é até cômico. Pode até ser que essa ideia não veio de uma base econômica. Então, se não veio de uma Porra. base Ele econômica, tem, ele tem um problema grave de se contradizer nas frases seguintes, né? aí ele botou um parêntese aqui, como não tem estudo suficiente para afirmar se veio ou não de uma base econômica, fica o benefício da dúvida. Olha, quem diz que a ideia dos outros é cômica, não pode depois dizer que está dando o benefício da dúvida, porque eu só posso rir da ideia de alguém se eu tenho certeza que aquilo está errado. Mas de uma base material é bem claro, já que no caso do cristianismo ele surge de elementos claros de outras religiões já existentes de sua época, que por sua vez, se for puxado o fio, tudo indica que aquelas crenças misturavam fenômenos da natureza e seres divinos, e claramente isso não veio de uma base transcendente. Assim, Aí eu sou obrigado a falar igual o Dreia. O Deus pode, se Deus é um só e é verdadeiro, ele pode ter revelado para os sumérios e para os cristãos. Então, você exato. falar que veio de outras religiões é falar nada. Não tem correlação. Isso daí não explica, isso não corrobora com a ideia que é material, Sim. simplesmente. E assim, quais religiões, assim, você não pode dizer que veio das religiões, quais religiões tinha a ideia que a gente chama de imago Dei, né? Imagem e semelhança de Deus. Então eu não sou Deus, mas eu fui feito a imagem e semelhança de Deus e isso tem um significado. Não sei que religiões são essas, tem coisas que vieram das outras religiões, no judaísmo, no cristianismo, com certeza, mas que religião tinha esse conceito específico? Mas essas coisas que vieram das religiões vêm de um conceito espiritualizado também, Não, sim, idealístico. sim, E é o não que você material. falou. O ponto dele é que é material. E aí ele fala que veio de outras religiões como se isso corroborasse a ideia que é material. Isso não corrobora. Segundo ponto desse mesmo sujeito. O inventor Santos Dumont claramente tirou suas ideias de bases materiais. A ideia e desejo do homem de voar já tinha sido concretizada por balões e dirigíveis.
balão dirigível não é um Caraca. avião, certo? E Senão a você vai falar. ideia, ela foi. E tá bom. E quando essa ideia foi concretizada por balão, antes não tinha nada. E aí antes ela veio da onde, cacete? Sinal do desejo de voar. Veio do Então, assim, passarinho, Rodrigo. pois E é, ao então passar, a passarinha é material também. Entendeu? Aí é isso. e ao passar pela experiência do voo material, no caso, ele não ficou imaginando como seria voar. Ele notou problemas que deixaram inquieto e fez ele aperfeiçoar. Mas isso ele só Parceiro, conseguiu. pelo amor de Deus, antes disso era só uma ideia na mente dele. Eu quero voar. O ser humano não tem asa, não voa, mas eu quero conseguir voar. Eu vou desconstruir uma máquina para voar. Então, em algum momento isso foi construído, mas antes de ser construído, isso era uma ideia. Por que Sim. isso é difícil de entender, Pedro? Explica Estudos isso. de aerodinâmica. Aqui. Um motor aqui. E um dirigível aqui não são um avião. Certo? Não são. O Santos Dumont criou a ideia do avião na cabeça dele e depois ele reuniu essas coisas e foi testando, até o avião vir assim. Esse que é o problema desses exemplos. Essa aqui é que você vai ficar mais indignado. O artista, quando inaugura uma obra, assim como o inventor, de fato pode trazer um elemento novo jamais visto. De fato, Rodrigo. Mas isso não quer dizer que isso não veio da matéria. Toda técnica e ferramenta são bases materiais para tal. Aqui o exemplo que estava dado antes era o exemplo da pintura abstrata, né, dessas pinturas modernas abstratas. Sim. Tem alguma coisa de material na base da ideia do cara de olhar para isso? É a criação do cara. O cara poderia se contentar com a forma como as coisas eram e falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, eu vou questionar, eu vou abalar, eu vou criticar a visão moderna das coisas, a visão realista das coisas e vou propor um novo olhar. Era os expressionistas, Rodrigo, que queriam capturar como era você ver o pôr do sol, não era isso? Aham, isso mesmo. Não Aquele foi o lembro. Turner, né? Com É. aqueles pôr do sóis Então, olha incríveis. só, ele Não, viu o assim, pôr do eu vou sol, tentar, eu vou. Fala. ele viu o pôr do sol e falou: eu quero capturar como é a sensação de ver o pôr do sol. Isso não é uma base material, porque o que ele poderia fazer, se fosse estritamente material, é ver o pôr do sol. Entende? Faz sentido? Ele queria trazer algo mais, isso era uma ideia dele. Nenhum ser humano antes pensou assim: eu vou capturar a sensação de ver o pôr do sol e colocar ela aqui para outras pessoas que já viram o pôr do sol olharem esse quadro Eu e falar: vou, caraca, é realmente essa sensação de ver o pôr do sol. eu vou tentar ser assim generoso e tentar pedagogicamente explicar o que a gente está tentando dizer com tudo isso. Então pensa na cruz cristã, show? A cruz cristã, ela tem uma base material? Óbvio que tem, que é a madeira da cruz cristã, show? Só Perfeito. que quando um cristão olha para aquela cruz, o fato de ser uma cruz de madeira é irrelevante. A materialidade dela não explica a cruz. Se você mostrar aquela cruz para um povo que não conhece o cristianismo, ela é um pedaço de madeira. Mas para um cristão ela não é. Ela significa N elementos subjetivos que dão forma ética, metafísica, epistemológica à maneira como esse ser humano vê o mundo. Então você percebe que existe um mundo ideal para além do mundo material. Se esse mundo ideal ele é, digamos assim, sustentado por uma base material, a gente pode discutir, eu posso conceder, eu acho que não é, em geral, sim, 100%, mas vamos conceder que sim. Mas você precisa conceder, mas você também precisa conceder que o mundo espiritual humano, o mundo subjetivo humano, o mundo dos sentidos humanos, ele vai muito além do mundo material. E é isso que eu acho bizarro, assim, os materialistas não concederem. E claro que explica a defesa de Platão das mulheres. Não temos material suficiente para dizer que todos daquela época não defendiam as mulheres. E ainda que todos não fizessem a defesa, caso Platão fosse o primeiro, isso poderia ser facilmente atribuído a ideias correntes de que todos os seres humanos são iguais. Você sabia, Rodrigo, que na Grécia Antiga era patente, era uma ideia óbvia que todos os seres humanos eram iguais, era algo comum de existir na Grécia Antiga. Não existiam sociedades escravocratas onde as pessoas eram mortas, por exemplo, Esparta, os escravos eram mortos como rito de passagem dos meninos, as E mulheres tinham os assim, mesmos direitos dos homens. até curioso, né, Pedro? Porque todo mundo pensava assim e as mulheres não participavam de nada, não era nem reconhecido como cidadão. Então, E assim, é aí, uma sociedade segundo, muito esquizofrênica. segundo ele, o que acontecia era o seguinte: correntes de que todos os seres humanos são iguais e mereciam o mesmo tratamento, ainda que não fossem descritas com essas palavras modernas. Então era uma questão
de palavras. E aí eu respondi ele lá na época que ele comentou e ele devolveu a resposta. Não, porque eu falei que ele adjetivou muito, né? Que ele tava, se ele queria debater, não deveria ser assim. Ele disse que ele não adjetivou. É provar que essas ideias não vêm do nada, do mundo imaginário. Essa inovação do Imago Dei não vem a partir do nada, já aparece antes do Gênesis ser escrito, já tinha a ideia de proximidade dos reis com os deuses, e tem raízes relacionadas ao poder desses reis. Então a ideia de que, por exemplo, o faraó é um deus, essa ideia gerou a ideia do Imago Dei, ou através de semelhança, que isso aconteceu. Quais essas coisas aí que tem a mais o avião que não tem base material, que foi criado a partir do mundo das ideias sem a menor influência? O dirigível não é um avião. O fato do avião voar sozinho, se autopropelir, é algo que não tinha no dirigível, e aí foi criado. E ninguém falou que é sem a matéria. A gente só falou que não é reduzível à matéria. Só isso. Exatamente. Se existe um mundo ideal por causa do mundo material, sem ele as condições necessárias para a evolução e o surgimento da racionalidade não existiria. Ninguém está dizendo que não é o caso. E até hoje o mundo ideal não consegue criar coisas a partir do nada, já que a imaginação de qualquer humano está condicionada pelas experiências de vida. Isso não nega o que a gente está falando. Cores, formas, até mesmo... O Pedro é contra isso daí porque o Deus dele criou a partir do nada. Mas vamos em frente. Exatamente, mas aí é de Deus, né? Até mesmo seres como alienígenas ou de personagens de jogos são criados por influência material. Sim, meu querido, sim. Mas, por exemplo, acho que foi o Humberto que explicou isso uma vez. Por que Romeu e Julieta foi um sucesso estrondante? Maravilhoso. Porque todas as peças, até o Shakespeare, quando o casal morria, era fake. E aí eles acordavam e viviam felizes para sempre, ok? Entende, Rodrigo? Perfeito. Vamos tomar um veneninho aqui, vamos morrer, acordei, vamos viver felizes para sempre. O que o Shakespeare fez? Ele pegou algo que existia, material, olha, temos esse nicho aqui das peças, que isso acontece. E se eu fizesse a primeira peça, onde o casal vai tomar o veneninho, só que eles sofrem de um outro mal, eles são jovens, eles querem tudo para agora, e eles não vão conseguir esperar o efeito do veneno, e aí eles se matam de verdade. E aí o que acontece, Rodrigo? Eles realmente morrem. E a história que poderia ser uma história de amor, viver feliz para sempre, vira uma história de tragédia. Isso foi feito com bases materiais, Rodrigo? Claro. Foi usando a pena, o Shakespeare usou uma pena, usou tinta, usou a ideia lá do teatro que estava estabelecida? Usou, meu querido. Mas o ato de subversão disso foi uma criação da mente de William Shakespeare. E aí, já que a gente está no episódio de Natal, né, do seu espírito. Exatamente. E por último, sobre Platão, existiam textos atribuídos a Protágoras que já defendiam ideias de que todos os seres humanos receberam respeito e senso de justiça que podem sim servir como base para essa defesa. Ok, Protágoras, o famoso sofista que escrevia textos sobre vários temas diferentes. Entendo a limitação de que essa ideia de Protágoras fazer a defesa vem do Protágoras de Platão, mas isso dá um indício de que ele mesmo mostra que não tirou a ideia do nada, e sim a partir do ensinamento de alguém. Então, o Platão não tirou do nada, ele tirou do Protágoras, correto, Rodrigo? Correto. E de onde Protágoras tirou essa ideia? De alguma outra pessoa. Onde todo mundo era igual. Por mais que eu conceda que não dá para provar, bater o martelo de que foi Protágoras, fala isso da mesma forma, não dá para provar que ele tirou a ideia do nada. Então, eu não consigo provar que ele tirou de outra pessoa. Então, eu também não consigo provar que tirou do nada. E aí, mesmo assim, ele está aqui criticando todo o nosso movimento. Mas temos elementos que ele teve uma influência de alguém. Porra, essa frase aí a gente poderia usar para qualquer pessoa, para qualquer tempo histórico. De fato, é um debate antigo, não vamos convencer o ponto um do outro, eu queria apenas colocar um contraponto. Sim, foi por isso que eu não respondi esse comentário aqui, porque eu só queria colocar o contraponto para quem fosse ler o seu primeiro comentário. E é isso. Esse comentário foi tão... feito aqui ao vivo. Esse comentário foi tão longo que já tomou o tempo dos nossos comentários. Comentem, mesmo que seja para falar mal de nós, a gente adora, a gente se diverte até mais, né, Rodrigo? Muito melhor. Não comenta só lá, adorei o conteúdo, não. Se quiser comentar sobre isso daí, pode comentar. Mas fala mal que é gostoso demais. É isso, pessoal. Obrigado.
A filosofia da criação de Leonardo Coimbra nos apresenta um interessantíssimo paradoxo. De um lado, ele rejeita a ideia de uma criação ex nihilo, ou seja, uma criação do nada, e aceita a ideia da preexistência das almas, que são duas ideias muito interessantes para vários movimentos gnósticos, o que nos faz perguntar, será que era Leonardo Coimbra, ele mesmo, alguém que foi seduzido pelo gnosticismo? Contudo, ainda que a gente se questione, né, se o Leonardo Coimbra cai ou não no gnosticismo, vale a gente lembrar algumas diferenças que a gente já pode tirar daqui. A primeira diferença é a seguinte: o Leonardo ele resolve essa tensão metafísica com uma sacada genial, que é a seguinte: o drama da existência ele não começa num erro de Deus, num decaimento ou coisa desse gênero, como o gnosticismo em geral trabalha, mas no mistério da liberdade. E aí a gente já vê que ele está mais perto, né, do catolicismo tradicional. Porque, como vocês lembram, na perspectiva gnóstica, a liberdade ela fica muito prejudicada, se não desaparece, né, Pedro? Então, se a gente olhar para o conceito de queda que o Leonardo vai trabalhar aqui, ele vai ser muito próximo do conceito de queda do cristianismo tradicional e vai se afastando dessa noção panteísta dos gnósticos, que pregam um tipo de ruptura, né, entre o ser divino e o mundo, entre o uno e o múltiplo. Então, nessa produção do múltiplo, haveria essa separação quase que radical, quase que metafísica, quase não, metafísica, né, entre esses dois elementos, o que não vai estar presente nem no cristianismo tradicional e nem na tese do Coimbra. Para ele, a queda é, antes de tudo, drama relacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que as almas pré-existentes, elas recebem, na relação com Deus, a liberdade. E no uso dessa autonomia, elas escolhem, então, elas estão vivenciando o uso dessa autonomia, elas escolhem se afastar de Deus. E elas, nessa escolha, nessa decisão, que poderia ser diferente, porque elas são livres, elas se precipitam em direção ao vazio. É a escolha delas. Elas, assim, decidiram no uso da sua autonomia. E se precipitando em direção ao vazio, elas se afastam da sua comunhão original com Deus. Então a cisão não ocorre em Deus, e aí a criação é algo errado, degenerado. Não. Ela ocorre nessa comunhão entre Criador e criatura. E aí, como é um drama relacional entre duas coisas, entre as criaturas e Deus, quando as criaturas se afastam de Deus e se jogam no vazio, Deus não decide por abandoná-las, deixar que elas se aniquilem naquele vazio, que elas se dispersem no vazio. Não. Ele vai lá e faz um ato de resposta. E qual é a intervenção do Criador para aí salvaguardar, proteger essas almas que estão se precipitando para o vazio? É a criação, é o mundo sensível que nós conhecemos. Ele existe como uma resposta livre de Deus, que poderia ter escolhido abandonar aquelas almas que decidiram se afastar para lá, mas não. Ele escolhe criar o mundo sensível para mudar esse destino. Então é como se existisse dois momentos da criação. Então, um primeiro momento onde esse reino espiritual se torna existente, e um segundo momento onde o reino material vai se tornar existente justamente para resgatar e reaproximar e reconectar e redimir esses seres que se afastaram, né, do Deus. Então, apesar da matéria ser um reino, né, da dor, o reino do tempo, o reino da corrupção, ele não é um reino da prisão fabricada por um deus ou por um semideus para aquele demiurgo lá e a esposa dele. É quase que um ser maligno, um ser sem consciência, uma criação meio que sem objetivo. Então, essa parada da esposa é uma parada que aparece em algumas escolas, mas você fixou tanto que você tá com isso toda hora que menciona o demiurgo. Você fala da Rachamote lá. Rachamote é vacilo você não fala da Rachamote, porque inclusive, não sei se você se lembra, mas a Rachamote, a criação dela é a criação espiritualizada, mostrando aí que ela é superior ao demiurgo aí na organização. Então, todo ponto aqui é que no cristianismo tradicional isso vai ser um campo de exílio, mas não indefinido, mas providencial. Isso cumpre um objetivo na criação. Então, o mundo material é como se fosse um estado de bem-estar social, onde Deus está querendo ali salvaguardar as condições mínimas para você conseguir se converter, conseguir se redimir e salvar a sua alma, se reaproximando e se reconectando dele. Então, o objetivo aqui é impedir que as almas elas se dispersem, elas caminhem para o não ser, elas se desconectem. E é exatamente por isso que o nosso autor vai usar essa ideia de saudade.
Então, no final das contas, a sua alma, a minha alma, a alma de todos nós, ela tem esse gemido de saudade, esse desejo de retorno, de reconexão, essa nostalgia para o momento onde ela estava em conexão direta, ela fazia parte desse todo, desse Deus, desse divino. Então, cada átomo do nosso corpo, cada parte da nossa consciência, ela vibra em direção a esse, digamos, paraíso perdido. E por isso o conceito de saudade é tão interessante para pensar essa relação. Mas aí que está a questão, Rodrigo R. de Carvalho. Paraíso perdido já é uma ideia extremamente gnóstica. A gente precisa voltar para esse paraíso perdido. E o Leonardo Coimbra traz uma inovação. Ele usa, sim, essa linguagem, usa, sim, a metafísica da saudade para entender como funciona a criação, mas, diferente da visão gnóstica tradicional, que é um olhar melancólico de algo que foi perdido, que foi degenerado, que isso se torna uma dinâmica, né? Uma energização da nossa ação, porque o paraíso perdido foi perdido. A gente está buscando agora o paraíso futuro. O que você está dizendo é o seguinte, Pedro. Então, o gnosticismo vê isso como um fatalismo, e aí dá por encerrado quase que essa questão, porque ele vê que isso é um ciclo mecânico da realidade. E no caso do cristianismo tradicional e do que esse cristianismo que o Coimbra está trazendo aqui, isso vai ser uma força de atividade do indivíduo para buscar essa conexão. Exatamente. E quem vai permitir essa conexão é justamente o tema central do nosso episódio. Jesus Cristo, o Logos encarnado. Ele vai ser a chave que vai permitir que nós saiamos dessa rede de segurança, desse rede de bem-estar social, para chegar aí no estado comunista perfeito do Rodrigo, onde todo mundo é igual, não tem classes, para a gente ir para esse paraíso futuro. Porque Jesus, diferente da visão lá dos gnósticos, que ele era um espírito evoluído, um mestre moral que veio aí ensinar a gnose, aqui ele é a chave para você reverter essa entropia da queda. Então, através dele, você vai reverter esse movimento de queda e vai elevar essa criação. Então a gente não pode dizer que Leonardo Coimbra é um gnóstico, porque se os gnósticos viam o Redentor como um espírito que se introduziu no mundo material para nos ensinar a nos libertarmos da matéria, Leonardo Coimbra está vendo Jesus como Deus encarnado. E o propósito dessa encarnação é nos salvar. E isso é um ponto de transformação, de virada histórica do cosmos e da criação. Então olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Então o Cristo não chega no mundo como um anjo vingador que estala o chicote, a varinha de condom e resolve tudo. Ele não vem anular o mundo. Ele só traz um novo centro para o mundo. Ele vem recentrar o mundo. Então o Leonardo ele diz o seguinte, que ele se torna um novo coração, um novo foco, um novo centro de toda a espiritualidade e de toda a compreensão da realidade espiritual e do universo. Então, ao entrar na história, ao encarnar, ao se tornar esse verbo, ele não só entra na história, ele não só se torna um ente sensível no mundo, ele espiritualiza, ele santifica a matéria. Ele vem trazer justamente a redenção não só para os seres humanos, ele vem trazer a redenção também para a materialidade do mundo natural. Então, ao fazer isso, ele espiritualiza e santifica o mundo natural, injetando nele uma nova potência de vida e dando uma nova forma para ele. Então, no fim das contas, o papel de Jesus nada mais é do que a espiritualização da matéria. E é nesse sentido que a gente fala que ele é a verdade, a beleza, a bondade em ação. Quer dizer, descendo dessa espiritualidade, se tornando concreto, e iluminando esse concreto, transformando esse concreto. E aspas do Leonardo Coimbra, que vai descrever como Jesus faz isso, que ele faz isso se tornando pequeno, né, através da humildade, caminhando pelos nossos caminhos dolorosos, tortuosos, tão difíceis, né? Às vezes a gente vive a vida e sofre tanto sobre tantas coisas, e foi isso que Deus optou por fazer em sua infinita misericórdia. E aí ele diz o seguinte, ele é a vida... Pedro, quer que eu leia porque eu estou de teleprompter? Pode ser, pode ser. Fala então. Leia aí pra gente, Rodrigo. Diz aí pra gente, Rodrigo. Ele diz o seguinte, abre aspas, ele é a vida porque ao entrar... Abre aspas, então. Ele é a vida porque ao entrar da morte, pelo pecado, toda a vida manifestada se não perdeu, mas... Nossa, peraí. Aí tá foda. Ao entrar da morte... Ao entrar da morte... de Portugal. É português de Portugal. Puta que pariu. Eu me arrependi de falar para ler. Vamos lá. E aí ele diz o seguinte, vou abrir aspas agora, tenham paciência que é português de Portugal, é esquisito pra gente. Ele é a vida, porque ao entrar da morte, pelo pecado, toda a vida manifesta-se não perdeu,
Puta que pariu. Manifestada. Manifestada, é verdade, é verdade. Para de É, rir. Toda a vida manifestada se não perdeu, mas refluiu para crescer e subir ao abrigo do seu coração amoroso. Péssimo, releia aí você. fecha aspas. Não, vou deixar isso aí, ficou muito bom. Então, através de Cristo, a Moleque, sério, saudade. tem que reler isso aqui umas 4 vezes para entender o que esse cara quis dizer. Ele, então, Vai. Jesus é a vida, porque ao entrar da morte é o quê? A gente cair do paraíso, né? E vir para o mundo onde a Isso. morte existe. Tá? Ao entrar da morte, pelo pecado, no caso, por a maçã Isso, lá do pela nossa conhecimento, escolha. Pela nossa pela escolha. nossa escolha, toda a vida manifestada se não perdeu, mas refluiu para crescer e subir ao abrigo do seu coração amoroso. Quer dizer, ela se perdeu, mas ao se perder e refluir, ela pode de novo, com a figura de Jesus, crescer e Não se subir ao perdeu abrigo para do coração. sempre, refluiu. Puta que eu pariu, Mas realmente. agora que você releu É quatro vezes, tá eles tudo. não gostam dos idealistas, mas isso aqui é Hegel, purinho. É. Então, em Cristo, a saudade deixa de ser uma ferida e se torna um encontro. É Jesus o ponto onde a saudade de homem por Deus e de Deus pelo homem se juntam e se resolvem. Deus, lembrando que a relação entre Deus e o homem aqui é uma relação de liberdade, então Deus não pode obrigar ninguém a nada. Então ele interpela a liberdade dos seres humanos através da figura de Cristo e apresenta para eles um caminho. A presença do Logos no mundo é um caminho, é um convite à escuta, à conversão, à caridade, à transformação da própria vida. É um caminho para. É um convite para se aproximar da pessoa de Cristo, para viver uma imitação de Cristo, a sua vida. Então, a vida exemplar de Jesus, ele acaba por concretizar na história aqueles atributos que a gente já comentou divinos, da beleza, da verdade e da bondade. Então, quando Deus emerge no cosmos, o objetivo dele é atrair o cosmos para si mesmo, quer dizer, justamente se tornar esse centro do cosmos, e ao fazer isso, ele derruba o tempo, ele derruba todos esses obstáculos e toda essa impureza que a gente poderia talvez ver nessa materialidade. Então, olha só que coisa incrível. O Deus, ele não só nos constitui enquanto essência, né? Nos coloca ali no caminho da liberdade e no caminho da bondade, da justiça, da beleza, da verdade, através da nossa essência. Mas como ele nos dá a liberdade, essa nossa essência ela precisa ser concretizada pela nossa vontade, pela nossa ação. Então, quer dizer, através da graça, há a possibilidade da gente transcender e sair desse terreno da materialidade não espiritualizada e passar pela espiritualização tanto da matéria quanto de si. A questão aqui, a grande diferença do Leonardo Coimbra para os gnósticos é que Deus ama a sua criação. E se ele ama a sua criação, ele não vai querer permitir que nada bom, que nada belo se perca. E é por isso que esse regresso, esse paraíso futuro, inclui a matéria espiritualizada. Se não fosse assim, ela seria aniquilada e todas as coisas incríveis que foram feitas aqui no mundo sensível, aqui no mundo material, seriam perdidas juntos com essa aniquilação. O que vai acontecer vai ser um processo de transformação, onde essa matéria vai ser docilizada e ela vai se tornar mansa diante do espírito. E o corpo ressuscitado, na visão cristã e na visão de Leonardo Coimbra, será feito dessa nova matéria. Não é um Gasparzinho, não é um fantasma, simplesmente. E Jesus é central nessa ideia, porque se a ressurreição fosse falsa, né, se fosse uma projeção, um holograma, ou se ela não tivesse acontecido, Jesus tivesse morrido e sua alma tivesse voado para o paraíso e ficado lá só o espírito, a gente não teria essa preocupação. Mas como a ideia central aqui é que o corpo de Jesus foi ressuscitado, isso significa que esse corpo tem que ter importância. Senão ele poderia escolher outra forma de realizar esse milagre. O fato da escolha ter sido essa significa pra gente que o destino da carne, o destino da matéria é se tornar parte dessa glória também. Então as paisagens do paraíso futuro não vão ser grandes salões de pura luz, não, elas vão ser compostas de cores vibrantes, de cheiros, de sabores, de coisas que existem também no mundo sensível. Só que sem a degradação, sem a opacidade, sem o peso da matéria que existe no mundo sensível hoje. Peso da matéria não espiritualizada, né, Pedro? Exatamente. E aí, isso nos faz lembrar do que a gente discutiu no vídeo anterior,
A gente falou lá da concepção panteísta, onde a individualidade, a personalidade é diluída no Deus, no absoluto, nessas concepções, tal como a do gnosticismo. Então, aqui, o fim último, né, da história não é uma unidade indiferenciada entre Deus e homem, entre as personalidades dos indivíduos e essa totalidade que seria Deus. Aqui não há dissolução no absoluto, aqui há plenitude relacional. Então, aqui, esse reino de Deus do cristianismo tradicional, ele vai ter como característica essa preservação dessa diversidade, tanto de individualidades, de pessoas, de indivíduos, de personalidades, quanto de conexão, né, de harmonia através do amor de Deus. Então, da mesma forma que o Pedro falou que o corpo vai ser docilizado, que ele vai entrar na mesma frequência do espírito, aqui também vai acontecer essa mesma harmonização entre os indivíduos, entre as personalidades, entre nós, seres humanos, e o Deus. No artigo, o professor Dimas traz aí uma interpretação do pensador Eduardo Abranches de Soveral. E ele propõe o seguinte: as fragilidades e as necessidades biológicas que hoje são aflições para os seres humanos, elas vão deixar de ser assim, mas tudo que é belo, tudo que é incrível na criação vai permanecer. Então a doença, as necessidades, o sofrimento vai se desfazer, mas as coisas boas vão continuar. E aí, aspas desse pensador, Rodrigo. Ele vai dizer o seguinte: continuaremos a ver as cores do arco-íris e a sentir o perfume das violetas. Fecha aspas. Por que, Pedro Cortá? Porque nada que foi amado por Deus e criado por Deus é descartável. Então, essa noção de que Deus criou este mundo aqui, mas que ele é só um lugar de passagem, um lugar desprezível, um lugar que, se possível, nem deveria ter existido, que a gente deveria ter ficado no paraíso simplesmente, isso não condiz com a beleza da criação e com a beleza, o esforço de Deus em espiritualizar o mundo. E eu achei essa ideia muito interessante, Rodrigo, porque realmente, depois que você para pensar, tem que ter o arco-íris, tem que ter as flores, tem que ter essas coisas, né? Isso não pode ser perdido. Isso é bonito, isso inspira a gente através da arte, mas através dos jardins também. Você sai na rua e vê essas coisas, você fica maravilhado. Inclusive, eu como esteta, né, uma das minhas maiores dificuldades nas concepções que radicalizam muito a relação espírito-matéria é isso, né? É uma coisa tão magnífica que é o mundo sensível ser jogado fora como um erro, como um desvio, como algo impossível de se redimir. E o pior, né? A gente vê a redenção, a gente vê a arte, a gente vê a beleza natural, a gente vê o que o ser humano é capaz de fazer com a natureza e com a beleza através da arte, e a gente achar que tudo isso é descartável é muito estranho, realmente. Não só através da arte, Rodrigo, mas também através da tecnologia. A gente pega substâncias soltas a esmo na natureza e transforma elas em maquinários, em coisas inacreditáveis, que fazem outras coisas inacreditáveis, e isso tudo usando a nossa inteligência. Isso é magnífico. Com certeza. Então a conclusão que a gente chega é que não, Leonardo Coimbra não é um gnóstico. Apesar dele acreditar na preexistência das almas, apesar dele falar de uma saudade, né, de uma metafísica do retorno, aqui a gente vê que existe o elemento da redenção, existe o elemento de Deus criador do mundo sensível e que ama esse mundo sensível e, portanto, quer que ele volte. E a peça central é o Logos encarnado, é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, porque é através dele, ele que vai capitanear esse processo. Porque como ele desceu ao mundo, tocou o mundo, fez parte da história, ele vai reunir nele o caminho de volta, que vai levar todas essas coisas junto. Como é ele que desceu ao fundo da nossa noite, é através dele que vai surgir a nova alvorada. Belas palavras, né? Esses filósofos portugueses são inacreditáveis. Em Jesus, a dor se torna um arado de Deus. Então, aquele velho problema, por que existe sofrimento? Por que existe mal no mundo? Isso não é um problema real para a filosofia cristã, para a metafísica cristã, para a teologia cristã, porque a figura central de todas é um Deus que se fez carne e sofreu nessa carne. E qual é a função dessa dor? A dor é como se fosse um arado de Deus. Como assim um arado de Deus? O arado é uma ferramenta usada para romper a terra, para entrar na terra e revirar a terra, para que ali possa ser plantada alguma coisa. Então, uma terra estéril, uma terra morta é revirada, e ali você mistura esterco, semente, rega, e dali sai algo novo. Então a dor, o sofrimento, a expiação, a penitência, ela é o arado de Deus que vai revirar a carne do homem e ali vai brotar
uma nova luz, e é essa luz que Deus vai colher. Que coisa linda! Então é nisso que se constitui a metafísica da saudade. Então cumpre-se não no esquecimento, mas na comunhão eterna, onde Deus será tudo em todos, e a criação inteira, redimida e espiritualizada, cantará a glória do amor que venceu a morte. Pedro Cortá, indicações. Tenho certeza que você separou um currículo fantástico de indicações para o Natal. Eu vou começar com uma indicação que não pode faltar, que é essa daqui, ó. Excelente. Já estava na minha Sofia, lista. minha afilhada, fez isso daqui. Eu achei incrível. Então, tá aí uma indicação, Grinch. Uma discussão muito interessante sobre o que é o Natal, o que é a comunidade, né, Pedro? O que é a verdadeira comunidade. E o que é um ser humano, no caso não um ser humano, mas enfim, o que é uma alma que se perdeu do caminho e que pode se reencontrar. Excelente. Outra, realmente não é um ser humano. Outra indicação é Véspera de Natal, um diálogo sobre a encarnação de Schleiermacher, que é um diálogo onde ele expõe umas ideias teológicas, filosóficas, e essa era a minha ideia original de programa de Natal, só que como eu terminei de revisar a dissertação, estava de saco cheio de Schleiermacher, e aí aconteceu essa palestra, eu fiquei empolgado com a ideia de matéria espiritualizada e deixei guardado para outro ano aí, e esse ano quis ir atrás aí da filosofia portuguesa. É muito legal que o Schleiermacher e o Schiller, que são as duas figuras que nós estudamos no nosso mestrado, não apareceram no podcast ainda. O Schleiermacher já apareceu no episódio forçado. Exatamente. Outra indicação fantástica que está aqui, que até coloquei na minha lista que eu quero rever, e eu não faço ideia por que está aqui, o Pedro vai explicar para a gente, é Duro de Matar. Por que o Duro de Matar é uma indicação de Natal, Pedro Cortá? Duro de Matar é um filme de Natal, ele se passa no Natal. O John McClane está tentando encontrar sua família, reunir família para o Natal. Então mostra, né, o que é uma alma, o que uma alma está disposta a fazer pela comunhão com os seus pares. Então faz todo sentido, realmente. Nunca tinha visto dessa perspectiva. Se você puder, você derruba um helicóptero com um carro para reencontrar e fazer essa comunhão, essa redenção familiar. Inclusive, ele quer se redimir com a filha, né? Que ele está brigado com a filha. Com a esposa. O negócio é sério. É isso de indicação e é isso que significa o Natal. Depois de todos esses blocos, você agora pode dizer que você realmente entende o que significa o menino Jesus encarnar. Você entendeu finalmente esse conceito. Pelo menos da perspectiva do Coimbra, né, nesse cristianismo heterodoxo e do cristianismo tradicional. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.